Olá, seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo continue sobre a tua vida e a vida da tua família. É muito bom, mais uma vez, tê-lo juntamente conosco para refletirmos em mais um dos solas da Reforma Protestante. Nesses encontros, estamos refletindo sobre os postulados da Reforma, já pensamos sobre somente as Escrituras, pensamos também somente a graça e hoje quero pensar com você sobre o sola fide ou somente a fé. Olha que interessante, um texto na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 3, o versículo de número 28. Paulo diz assim: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência da lei. É muito importante nós entendermos o que é o sola fide, ou somente a fé. No tempo de Lutero, para que o homem fosse justificado e aceito por Deus, se ensinava que o ser humano, o cristão, precisava praticar algumas coisas. Logo, para que ele fosse justificado, salvo, aceito por Deus Pai, estava diretamente condicionada às práticas daquele cristão. Então, por exemplo, as indulgências e também a questão onde muitos cristãos se mutilavam, né, como um ato de penitência, de alcançar a justificação diante do Pai. Essas eram as maneiras, ou uma das maneiras, que o cristão medieval aplicava em si mesmo para que pudesse ser aceito por Pai. Lutero, ele vai de maneira dura confrontar esse pensamento, essa crença. E Lutero, ele abre os seus olhos para essa questão da justificação pela fé com base no texto de Romanos 1, do 14 até o 17. Onde Lutero vai enfatizar que a justificação, ou seja, o ato de Deus decretar o pecador como inocente diante dele, é mediante a fé em Jesus Cristo. No texto em que lemos aqui, em especial, Romanos 3, 28, Paulo ele também está trabalhando a questão da justificação. E Paulo ele deixa muito claro para nós, ele diz assim: sustentamos que o homem é justificado pela fé. Ou seja, quando o pecador, ele tem a segurança e a confiança na obra de Jesus na cruz do Calvário, quando o pecador ele se rende ao sacrifício de Jesus, ele é justificado. A justificação, ela é um estado, é uma condição, onde Deus Pai olha para o pecador que está no estado de queda, por causa do pecado que existe nele, e Deus o vê como inocente, Deus o vê como um justo. Não porque esse pecador praticou atos de justiça, mas porque Jesus Cristo cumpriu todas as exigências da lei. Jesus obedeceu a lei plenamente, e ao obedecer a lei plenamente, Jesus aplica em nós, ele imputa em nós a justiça dele. Por isso que Paulo vai dizer que o homem é justificado pela fé, independente da obediência da lei. Porque o homem não consegue ser justificado pela prática da lei. Pelo contrário, a própria Bíblia vai nos dizer que é mediante a lei que eu fico ou me torno consciente de que sou pecador. Então a lei, na verdade, ela só revela o meu estado de queda. Agora, pela fé ou por meio da fé, eu sou justificado gratuitamente em Cristo Jesus. É Deus Pai olhar para mim, sendo eu um pecador, e ver em mim um inocente. Deus me absolver, Deus me libertar da condenação do pecado, Deus perdoar, Deus cancelar a minha dívida, mediante a obra do Filho dele na cruz do Calvário. Lutero dizia que o cristão, ele é pecador e ao mesmo tempo ele é justo. Ou seja,
Ele é pecador por natureza, mas ele também é justo mediante a fé no sacrifício de Jesus. E louvado a Deus por isso, porque se não fosse a obra de Jesus na cruz do Calvário, se não fosse Deus Pai exercer a sua justiça no Filho lá na cruz, nós hoje não teríamos condição alguma de sermos salvos. Afinal de contas, a salvação não é por mérito, não é pela obra, não é pelos meus acertos, mas a salvação é mediante a fé em Cristo Jesus. Portanto, dizer só fide significa dizer que é por meio da fé que o ser humano, o pecador, é justificado, é aceito por Deus, é quitado a sua dívida diante do Pai e ele é salvo em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Eu quero orar com você para que você tenha essa verdade como central na sua maneira de se relacionar com Deus. Que você possa enxergar Deus e ver que você é salvo, você é aceito por Deus, você teve as suas dívidas perdoadas, canceladas por meio do sacrifício de Jesus. E isso, para que você tome posse dessas verdades, você precisa ter a fé no sacrifício dele e descansar na certeza de que a obra de Jesus na cruz do Calvário foi suficiente, foi vicária, foi plena. E louvado seja Deus. Oremos. Pai de amor, Deus de graça e infinita misericórdia, nós o louvamos a Deus porque por meio da fé, por meio da obra de Jesus na cruz do Calvário, o Senhor olha para nós e nos vê como pessoas justas. Não porque somos, não porque praticamos justiça, não porque somos bons, não porque somos moralmente honestos, mas porque Jesus Cristo pagou a nossa dívida. Porque a perfeição de Jesus é imputada a nós, porque o Senhor, o Deus que é santo, puniu na cruz do Calvário o Filho, que também é santo, no lugar de nós, pecadores, falhos e miseráveis. Por isso, ó Deus, nós queremos neste momento dar a Ti toda a honra e toda a glória, todo louvor, Senhor. Se somos salvos por meio da Tua graça. Se somos declarados justos, inocentes, somos declarados mediante a obra de Jesus. E o que requer de nós é a fé, é a convicção, é a certeza, é a segurança desta obra. Louvado seja o Teu nome. Que possamos nos relacionar com o Senhor, com Deus Santo, sempre por meio desta verdade. Somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Amém. Que Deus lhe abençoe e que você possa todos os dias da tua vida se relacionar com esse Deus gracioso, com esse Deus que justificou você por meio da obra do Filho dele na cruz do Calvário. Fique com Deus em Cristo Jesus.